Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Ser propício a nós, pecadores. Aplane o teu Espírito Santo, Pai. Faz o teu querer e a tua vontade. Importa que nós diminuamos e o Senhor cresça eternamente. Vive e reina o Senhor. Amém. E graças a Deus. O Senhor se faz presente. Aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, verso 42, texto áureo: tentações ao pecado. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. É claro que isso aqui não é literal, né? É apenas uma metáfora, né? Está dizendo que quão horrível é você pecar contra as crianças, mas não é de fato para ninguém cortar a sua própria mão. Jamais façam isso, né? Muito bem. Verso 44, né? Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta. O melhor te entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se, 47, se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhores entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, insípido sem sabor, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, né? Tu vê que todas essas mutilações aqui é apenas uma metáfora, né? Até um exemplo, né? Para exemplificar a gravidade, mas jamais ninguém faça essa mutilação, porque isso aqui não é no literal, né? É apenas um exemplo. É óbvio que não é ninguém para tirar nenhum membro de si próprio. Jamais façam isso. Tá? Isso aqui é só uma ilustração para exemplificar a gravidade do pecado. Mas não se mutilam em hipótese nenhuma. Muito bem. Marcos 10. E aqui é interessante, falando do sal, né? Outra vez dando o exemplo, né? Que o sal ele tempera, né? E aqui dizendo: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, o sal é também aqui um exemplo. Ou seja, tende graça em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10, livro de Marcos, falando sobre casamento e divórcio. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele. E como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando:
é lícito um homem repudiar sua mulher? E ele respondendo disse-lhes, o que Moisés vos ordenou? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento, mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse, qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Muito bem. Aqui fica claro que Deus permite o casamento, né, para que seja eterno, né, até que a morte o separe. Muito bem. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 13, texto áureo, criancinhas são abençoadas. E lhe traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam os que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir as criancinhas e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. Marcos 10, verso 17, mais um texto áureo. O homem rico. Estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, dizendo, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si, quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, com os homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Olha que lindo e maravilhoso, ó. Olha que revelação maravilhosa, ó, nesse diálogo aqui com os discípulos. E Jesus, né, os homens chegaram à conclusão que
entrar. Então, no reino de Deus seria impossível, mas Jesus falou: com os homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Está lá em Lucas 1,37 também, né? Tudo é possível ao que crê. Verso 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Amém. E muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Toma uma atitude agora para aceitar Jesus, para confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus pode dar aquilo que ninguém pode dar, que é a salvação, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça morada em ti, em nós, porque maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Senhor Elohim. Aleluia, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 10:10. Com a boca se faz confissão para salvação e alabandekeb, arrependimento, e com o coração se crê para a justiça. Aquele que for batizado e perseverar até o fim será salvo. Obrigado, Jesus, por essa multidão de pessoas que hoje, agora, nesse instante, estão confessando Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando eles poderosamente, que o Senhor possa, aleluia, agregá-los numa igreja, na tua igreja, Senhor, para que eles possam dar verdadeiro fruto de arrependimento. Deus abençoe a todos. Pega essa mensagem, por favor, copia, manda o link aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, e faz essa mensagem chegar a todo mundo. Faça tudo isso para a glória de Deus, para o nome de Jesus ser glorificado mais e mais. Muito obrigado, perdão pelos meus pecados, importa que eu diminua. E o Salmo 118, verso 8 diz assim, melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Deus abençoe a todos.